Tour de France 2021, quarta etapa, 150 km, uma etapa literalmente para os sprintistas. Alguns pequenos sobe e desce ao longo dos 150 km, só que diferente das três primeiras etapas, onde o sobe e desce era mais intenso, com um final geralmente em subida, com exceção da etapa número 3, que era o final, o sprint na descida, o que é realmente algo de se fazer coçar a cabeça. Mas a etapa de hoje, ela possuía estradas mais largas, talvez mais propícia em todos os sentidos para os sprintistas puros. E ali na imagem tem o Pogačar, defensor do título, desfilando a camisa branca dele. É incrível, né? Para um cara jovem, a camisa branca, o que é um sonho para a maior parte dos ciclistas, para ele passa a ser apenas um momento transitório é apenas uma etapa para a luta da camisa amarela. Então são pouquíssimos atletas ciclistas que têm a oportunidade de considerar a camisa ou de não se preocupar em lutar pela camisa branca, a camisa branca ser apenas consequência de um objetivo maior. Essa é a classificação que a transmissão eles elegeram como uma classificação dos top 10 que lutam pela classificação geral. Alaphilippe, Carapaz, Pogačar, Mars, Quintana, Gadu, Thomas, Roglic, Forte e Miguel Ángel Lopes. Esses são os caras. A gente vai poder falar muito deles ao longo das próximas etapas. No começo da etapa de hoje, os ciclistas eles haviam programado, prometido, ou a transmissão disse que eles iriam fazer uma parada, um protesto no quilômetro 0. 10 km de deslocamento neutralizado para começar os 150 km. Após o deslocamento neutralizado, eles iriam parar. Houve uma hesitação de vários ciclistas, várias equipes em relação a parar completamente. Eles só pararam no momento em que o Greipel ele foi à frente do pelotão e daí todo mundo parou, mas dava para perceber que vários ciclistas, incluindo o Julian Alaphilippe, eles estavam desconfortáveis com esse protesto. Eu acredito que o Julian Alaphilippe, se ele não fosse francês, se ele não estivesse na França, talvez ele embarcasse nessa história com mais facilidade. Agora, como ciclista, eu tenho certeza que ele concorda com o protesto, mas talvez para ele ficou numa situação meio saia justa, porque ele é francês no Tour de France, então talvez não seja ideal para ele manifestar que ele está 100% de acordo com a manifestação, tanto é que ele foi o primeiro a voltar a pedalar, saiu pedalando e até deixou o pelotão ali para trás, e daí o pelotão voltou a pedalar e não houve nenhum protesto significativo ou nenhum atleta se pronunciando em relação a alguma coisa, mas o protesto era em relação à segurança. Durante os primeiros momentos da transmissão, eles fizeram entrevistas com vários atletas, diretores esportivos, a discussão de sempre da segurança. Esse print é apenas uma curiosidade, porque a gente até esquece que o Vincenzo Nibali está participando do Tour de France, porque eles não mostram na transmissão. Então eu queria mostrar o Vincenzo Nibali, só que eles estavam mostrando o Peter Sagan, bem no momento que o Peter Sagan está dando uma cuspida. Então essa é a única imagem que nós temos do Vincenzo Nibali até agora. Essa foi a fuga do Perichon e do Van Moor, da Lotto Soudal, o Van Moor e o Perichon da Cofidis, o que parecia que seria apenas uma fuga de televisão, porque apenas dois ciclistas, numa etapa de 150 km, com uma diferença média inferior a 2 minutos, parecia que ia ser uma fuga que, num determinado momento, o pelotão iria facilmente neutralizar essa fuga. Só que não foi exatamente isso que aconteceu. Uma obra de arte, quando a The Koenig Quick-Step ela volta a ser The Koenig Quick-Step, ou seja, é uma equipe que tem um trabalho em time, em equipe que é sem igual. Eu acho difícil imaginar uma equipe que tenha a quantidade de atletas com chance de vitória e que eles trabalham juntos. Equipes como, por exemplo, a Ineos, ela tem um trabalho em equipe fenomenal, mas ela contrata atletas para trabalhar como gregário. A The Koenig Quick-Step, a maior parte das contratações, elas são feitas para atletas que têm chances de ganhar etapas ou provas clássicas.
E mesmo assim eles conseguem distribuir as oportunidades para todos os ciclistas. Sim, eles têm alguns ciclistas como Markov, por exemplo, que são extremamente importantes e são super gregários. Mas a The CUNY Quick-Step, quando a gente olha, ela tem praticamente a maior parte dos ciclistas são ciclistas contratados para ganhar e não para serem gregários. E mesmo assim, eles conseguem distribuir as oportunidades para todo mundo e quando eles resolvem trabalhar em equipe, esquece, sai da frente. Esse sprint intermediário deixou muito claro o quanto fácil foi colocar o Cavendish na frente de todo mundo e passar em primeiro no sprint intermediário. E talvez isso tenha dado a moral adicional que eles precisavam para fazer alguma coisa especial no final da etapa. Aqui, o Perichon e o Van Moer, eles continuavam com uma distância, com uma diferença de 56 segundos, faltando 18 quilômetros. Parecia muito pouco, parecia que eles iam ser facilmente neutralizados. Num determinado momento, o Perichon ele deu uma explodida no motor ou simplesmente o Van Moer colocou um ritmo muito forte e eles se desconectaram. Essa é a diferença da etapa de hoje com a estrada mais larga, o que permitia com que as equipes se distribuíssem mais. Como vocês podem perceber, do lado esquerdo, a Ineos ela está sempre presente. Esse momento especialmente, é uma pena não poder usar o vídeo. Esse momento foi extremamente nervoso, inclusive quem estava na frente da Ineos era o Castroviejo, se eu não me engano, e estava muito forte para ele, e ele não tinha para onde ir, e foi o momento que a Ineos deu uma embaralhada para trocar a ordem de todos os ciclistas, porque estava muito forte, e o Castroviejo com certeza não era a melhor opção para estar ali na frente. Esse momento foi bem interessante. Se vocês tiverem a oportunidade, quem tiver o replay, volta, procura esse momento com 18 km para o final. Eles vão fazer uma curva para a direita, um pouco à frente. Então, nesse momento, a Ineos, a velocidade com que eles se organizam é algo impressionante. Aqui é o Van Moer, que nesse momento ele já estava sozinho. Ele já tinha deixado o Perichon, faltando 11,9 km, 55 segundos. Daí tinha o pelotão estava a 1 minuto dele, o Perichon estava largado esperando o pelotão chegar e o Van Moer saiu na missão sozinho. Linda a pedalada dele, absolutamente linda. 2,2 quilômetros. O Van Moer ainda tinha 24 segundos. Olha o pelotão na missão, a DSM nesse momento, estava todo mundo sprintando. Os 4 últimos quilômetros do pelotão foram sprintando. Nesse momento, que é uma imagem estática, nesse momento os atletas da DSM eles estavam pedalando em pé, eles já estavam sprintando, né, obviamente os embaladores, para conseguir tentar tirar esses 24 segundos em 2 quilômetros. Aqui é a imagem do que aconteceu com o pelotão por conta do ritmo para diminuir 1,8 km, 18 segundos na parte superior da tela. E isso é uma coisa linda. Momento de embalada da The CUNY Quick-Step. Faltando 2 km, o Cavendish ele estava com o Markov muito para trás. Eu acho que era numa rotatória a 2 km, eles estavam muito para trás. O Julian Alaphilippe estava um pouco à frente. O Julian Alaphilippe meio que esperou. Agora você imagina os caras terem esse senso de esperar, conectar, embalar, tudo acontecendo a 50, 60 por hora. Eu vou parar só para mostrar um pouco a importância da equipe e a moral que o Julian Alaphilippe está dando para o Cavendish. Eu espero que eles não bloqueiem. É o vídeo, não é que está picotada a imagem. Eu que não vou deixar o vídeo rolar. Essa foi a etapa número 1. Essa foi a etapa número 1. Olha o que aconteceu. Tem o ciclista da CUNY Quick-Step. Estão todos numa linha, todos os favoritos. Eu vou colocar um pouco da imagem. Ele sai para a esquerda, lembra da subida final da etapa número 1, dos 3 km de subida extremamente íngreme? Olha o que ele faz. Ele vai indo,
Ó o Julian Alaphilippe, daí estão todos ali, Michael Matthews, o Van der Poel, Van Aert, e o Julian Alaphilippe. Ciclista da Deceuninck Quick-Step olha para o Julian Alaphilippe e fala assim, vem comigo. Ó lá, viram? Vem comigo. Pronto. A partir desse momento, ele foi. Daí deixa eu passar aqui para eles não... Perfeito. Ok, equipe. Simplesmente lindo. E esses detalhes. Daí agora o Julian Alaphilippe olha. Daí o Julian Alaphilippe olha. Fala tchau. Todo mundo começou a olhar um para o outro. Deixa que eu deixo, deixa que eu deixo. O Julian Alaphilippe foi embora. Ganhou a etapa. Ganhou a camisa amarela. No dia de hoje, na quarta etapa, voltando para a quarta etapa, o Julian Alaphilippe, ele pegou e sinalizou, daí o Markov foi para a roda do Julian Alaphilippe, e o Cavendish, ele simplesmente, ele confia 1000% na embalada, ele não olha para outro lugar, ele não procura a rota alternativa, ou seja, a responsabilidade está no trem de embalada. Se o trem de embalada falhar, o sprintista falha junto. Então tem uma conexão, uma liga muito forte entre eles. Esse foi o momento da embalada, esse foi o momento que o Van Aert, ele foi neutralizado, os ciclistas passaram por ele nos 200 metros finais. A Alpecin Fenix, ela estava comprometida em fazer com que o sprint funcionasse para eles, só que no final das contas, Mark Cavendish, ele fez a aceleração perfeita, na hora certa, tudo perfeito. A quantidade de atletas que passaram de outras equipes para complementar o Mark Cavendish é o ciclista em atividade com maior número de vitórias. E de longe, na era moderna, nos últimos 30, 40 anos, ele continua sendo o ciclista com maior número de vitórias. Eu fiz um vídeo, eu coloquei lá no Instagram, vai lá no Stories, tem um link. Se nós contabilizarmos as vitórias do Peter Sagan, todas as vitórias do Peter Sagan, do Greipel, que são os dois atletas em atividades com maior número de vitórias, se juntarmos a vitória do Greipel e do Peter Sagan, não dá um número de vitórias do Mark Cavendish. É simplesmente Mark Cavendish mais do que merecido, totalmente desacreditado em relação aos últimos 2, 3 anos, aquela prova que ele terminou chorando, dizendo que era a última prova dele. Mark Cavendish, Burhani, Philipsen, Matthews, Sagan, Bow, Laporte. E tem um detalhe, não é que ele ganhou uma etapa do Tour de France de sprint, onde teve uma queda, todos os favoritos estavam fora. Lógico, o Caleb Ewan não estava, mas era uma etapa onde o sprint foi extremamente bem disputado, então ele tem todos os méritos possíveis. Uma curiosidade, na etapa de ontem, onde o Melier da Alpecin ganhou, quando foram entrevistar o Philipsen sobre o tombo, na verdade o Philipsen estava extremamente frustrado, porque ele falou assim, eu espero ter a minha chance, porque eu sei que eu posso ganhar. E foi estranho ele ter falado isso, uma vez que o companheiro de equipe dele ganhou a etapa. Então talvez esteja havendo alguma fratura ali de oportunidades dentro da Alpecin Fenix. Eu estou apenas especulando, mas quem viu a entrevista do Philipsen, ele estava inconformado, que ele falou assim, não, eu preciso da minha chance de ganhar. E hoje ficou óbvio que a Alpecin estava trabalhando para o Philipsen, que passou a linha de chegada em terceiro. Aí é o Philipsen, que estava na frente do Cavendish, só que o arremate do Cavendish, Markov, que é o embalador do Cavendish, é muito bacana a entrevista dele. Só o fato do embalador ser entrevistado já é algo fantástico, porque geralmente o embalador, ele, principalmente numa equipe como a Deceuninck Quick-Step, eles têm um papel fundamental, diferente do que acontece na Bora, por exemplo. A Bora só trabalha em equipe, dificilmente a Bora consegue trabalhar em equipe para o Peter Sagan. E quando isso acontece, é meio que algo obrigado, não é que eles realmente querem fazer isso.
ou pelo menos é dessa forma que eu vejo. E a The Koenig Quick-Step, o Markov, a função dele, o melhor momento dele é ver o sprintista dele ganhar como o Cavendish. Então é muito bacana ver a entrevista do Markov. Para o Cavendish, vestir verde é algo fantástico. O Cavendish ele nunca foi um atleta muito focado na questão de conquistar a camisa verde, ele sempre foi mais focado em ganhar etapas, mas isso sem dúvida nenhuma, sem explicação. Em relação à classificação geral, Van der Poel, Alaphilippe, Carapaz, Van Aert, Kelderman, Pogacar, Mas, Quintana, Latour, fica de olho no Gadu. Perguntaram para o Mathieu Van der Poel o que é sobre amanhã. Ele falou assim, eu tenho que ser realista. A chance de eu continuar com a camisa amarela amanhã é muito pequena, eu vou fazer o meu melhor, mas o meu contrarrelógio definitivamente não é um contrarrelógio para brigar pela camisa amarela. Agora vamos ver, é um contrarrelógio que não é um contrarrelógio longo, quer dizer, não é longo, são 27 quilômetros, ele tem a vantagem, qual que é a vantagem dele em relação, ele tem uma vantagem de 8 segundos do Julian Alaphilippe. Bom, Julian Alaphilippe fez um contrarrelógio no Tour de France do ano passado incrível, então com certeza não, mas existe uma chance muito grande. Eu acho que o principal adversário do Mathieu Van der Poel é o Julian Alaphilippe. Isso se o Van der Poel realmente entrar na missão de fazer o contrarrelógio da vida dele, o que eu acho que talvez não faça muito sentido. Mas o cara gosta de ganhar e talvez seja ótimo ele ficar com a camisa amarela mais um tempo. Eu, sinceramente, eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei se ele vai fazer o contrarrelógio da vida dele ou se ele vai subir na bicicleta e passar manteiga no pedal, o que eu acho improvável. Eu acho que é isso. Por favor, complementos em relação à etapa de hoje, o grande desafio do contrarrelógio de amanhã, como o Primož Roglič, que ele está com o ralado bem na parte onde ele apoia no aeroclipe, assim como outros ciclistas, talvez o ciclista mais forte que não tem nenhum ralado, a gente pode considerar o Van Aert, e especialmente o Pogacar. Agora, Geraint Thomas com o ombro deslocado na posição do contrarrelógio, Primož Roglič todo ralado, com os pontos de apoio ralado da bike de contrarrelógio, talvez eles façam um contrarrelógio muito mais para administrar prejuízo do que conquistar ou tentar fazer algo excepcional em relação à luta da classificação geral, ainda mais porque é apenas a 5ª etapa, certo? Galera, abraço, tchau!